Você já tem ouvido falar, né, sobre autonomia. E lá no meu Instagram eu até coloquei ah, uma enquete, né, para as pessoas saberem, para as pessoas falarem o que que elas entendiam por autonomia de sono. E aí é muito legal que a maioria das mães respondeu corretamente. E o que que é autonomia de sono? O que se vende por aí, na verdade, é você colocar o bebê acordado no berço e sair do quarto e deixar que ele faça aquele processo sozinho. E nem sempre o bebê tem quem quer fazer isso, apesar de eu não concordar, porque eu acho o momento do sono um momento tão especial para a criança, né, para a família, que para mim não faz sentido, né? Na minha família nunca fez sentido. E eu não precisei fazer isso com a minha filha para que ela dormisse, né? Dormisse bem dentro das condições que eu entregava, dentro da idade dela, e hoje é a mesma coisa. Ela tem 3 anos, quase 3 anos e meio, e ainda coloco ela para dormir, fico com ela até dormir, e tá tudo bem, porque é um momento de segurança. Então, a autonomia, na verdade, é quando a criança consegue fazer a troca de ciclos de sono sozinha, né? O que são esses ciclos de sono? É a cada determinado período do sono, a gente tem um micro despertar que é fisiológico, foi feito para ser assim, e aí a criança, ela tem esse micro despertar, ela volta a dormir igual nós adultos, né? Então a gente está dormindo e aí a gente dá uma acordadinha, se tiver tudo ok, não tiver faltando nada, o nosso corpo tá todo organizado, o ambiente tá tranquilo, não tô sentindo frio, não quero ir no banheiro, não tô com sede, não tem nenhum barulho me incomodando ou alguma luz me incomodando, eu vou e durmo. A gente acaba nem lembrando da maioria dos micro despertares que nós temos na madrugada, a maioria deles. E é com a criança coisa, se tiver tudo bem, a criança vai continuar dormindo. Isso é autonomia de sono. O que a gente espera é que a criança consiga fazer esse processo de troca de ciclo de sono. Isso é autonomia, né? Então, eu trago aqui 3 passos, né, que são essenciais para que a autonomia de sono ela aconteça. Aqui eu trago um pouquinho, né, da minha história. Eu gosto de trazer sempre, né, quem eu sou antes de qualquer fala, porque eu saí eu não sou consultora de sono, eu não sou especialista em sono, porque eu achei bonito isso, é porque eu vivi na pele. E eu não faço o trabalho que eu faço porque eu acho que é o certo, né? Então, assim, é o lugar, é o modelo mais bonito. Não foi o que funcionou na minha casa. Então, eu sou mãe da Melissa de 3 anos, né? Eu atuava como engenheira, né? Antes de me tornar profissional especializada em sono, trabalhei no mundo corporativo a vida toda. Com a chegada da maternidade, com as dificuldades que eu tive, principalmente com o sono da Melissa, eu comecei a entender que eu tinha uma outra missão e eu me apaixonei por esse mundo materno-infantil e fui me especializar em sono, em orientação familiar também. Agora eu estou fazendo o curso de psicanálise, já estou na fase de estágio para conseguir atuar também com mães dentro da terapia, né? Então, foi através da metodologia da abordagem integrativa que eu melhorei o sono da minha filha, né? Então, foi através do que eu ensino às mães hoje que eu consegui essas noites boas. A Melissa, ela não dormia, né? E tinham várias razões que, quando eu fui entender que não era o comportamento, não é porque ela tinha uma associação de sono, não é porque era a forma como ela adormecia, ela acordava para mamar, para ficar no colo. Quando eu fui entender que não era isso que estava acontecendo, que tinham várias coisas acontecendo, vários lugares para eu olhar, aí as minhas noites começaram a se transformar. Então eu gostei tanto dessa abordagem que eu me tornei certificada pelo Family Wellness, né, que é um instituto dos Estados Unidos. Então eu tenho uma certificação nacional e internacional. Já estou há quase 2 anos nessa área, ajudando mães, né, a conquistarem essas noites mais previsíveis. Por que eu gosto de falar noites previsíveis? Porque se eu falo noites inteiras de sono, dá a impressão que são as tais 12 horas que todo mundo fala, e nem sempre são 12 horas, né? Então, existem marcos que a gente precisa entender do nosso
nosso bebê para não achar que ele tem um problema, né? E o meu propósito é transformar famílias, né? Então é trazer paz, bem-estar, harmonia para as famílias, porque eu sei que o sono é uma coisa que pega para as mães e acaba atingindo várias áreas, né? Então, atinge o trabalho quando ela trabalha fora, atinge o casamento, que os dois já não conseguem mais conversar, né? Não conseguem ter um momento só para eles. Alguns casais nem dormem juntos por causa do sono da criança, e a gente vai. E eu gosto de fazer esse trabalho para recuperar essa força da família, porque eu acredito muito na família, né? Então, para a gente começar, eu não ficar enrolando muito aqui, vamos ver as bases do sono do bebê. Isso aqui, gente, é para qualquer pessoa, tá? Qualquer ser humano é nesse formato que acontece, né? Então, quais são as necessidades de qualquer bebê? O primeiro, se alimentar, né? Então, aqui está a representação do seio materno, mas, né, quando a mãe não consegue amamentar, a gente tem a opção da fórmula, mas a primeira necessidade básica de um bebê é se alimentar. Se ele não se alimenta, ele não sobrevive. A segunda, eu coloquei uma árvore aqui, mas é o contato com a natureza, né? Nós não podemos esquecer da onde nós viemos. Nós somos seres conectados à natureza. Então, tudo que acontece na natureza influencia na gente de modo positivo, né? O melhor lugar para se estar é na natureza. Antes de entrar aqui nessa aula, fiz um story falando que eu estava me regulando na natureza, pisando no chão, contato com o verde, né, brincando ali na terra, olhando tudo aquilo. Para todos nós, essa é uma grande necessidade. E a terceira é a conexão com a mãe, com o cuidador, né? No caso aqui, com a mãe. Então, para a criança dormir, ela precisa ter basicamente essas três coisas. É, equilibradas para acontecer, né? O sono, ele é um processo biológico, todo bebê sabe dormir. Então, eu gosto de colocar essa frase para tirar isso da cabeça de vocês. Vamos ensinar os bebês a dormir. Ninguém precisa ensinar bebê a dormir, gente. Bebês dormem, dormem sim, se eles tiverem suas necessidades atendidas. Então, uma alimentação adequada, um gasto de energia num lugar, né, que faça com que o corpinho dele se equilibre, e essa conexão com a mãe, com o cuidador. Isso faz qualquer criança dormir, né? Mas aí a pergunta que vem logo em seguida é: por que então o meu bebê não dorme, né? Por quê? Eu lembro que quando eu falei sobre autonomia de sono a primeira vez, eu tinha recebido lá no meu Instagram uma pessoa falando assim: ah, então antes das consultoras de sono ninguém dormia. E existem dois lados, né? O primeiro que eu vou explicar daqui a pouco, mas o segundo ah, as consultorias de sono, elas apareceram porque as mães, elas tinham essa dificuldade, mas ninguém sabia tratar. Era um tratamento estritamente comportamental, que o pediatra falava: ai, para de amamentar à noite, deixa chorar um pouquinho que aprende. Era isso que acontecia. As consultorias de sono começaram a aparecer quando começou-se a estudar o sono infantil, que não deve fazer 60 anos que se fala sobre sono infantil. Sobre o sono em geral, né, sobre o sono do adulto, já se fala há muito tempo, mas aí as pesquisas em cima do sono infantil são muito recentes, porque aí foi percebendo que existiam ou é um outro padrão na criança que não era só comportamental, como se via. Então, falar sobre o problema a associação de sono é uma coisa muito retrógrada, sabe? É um pensamento muito antigo frente ao que a gente sabe sobre o sono infantil agora. Então, por que seu bebê não dorme? Porque é o impacto da vida moderna, né? Então, primeiro, os estudos começaram porque as mães sofriam, mas ninguém sabia explicar. E agora, o impacto da vida moderna, gente. Então, a luz artificial e as telas confundem o nosso relógio biológico. Lembra que eu comecei falando que o corpo humano se regula na natureza, é natural que a gente se regule na natureza, então é exatamente isso que acontece, né? Então, a criação da luz elétrica foi para que a gente conseguisse ser produtivo à noite, né? Então, não existe, a história por trás da criação da luz elétrica não é bonita, né? Vamos resolver o problema da escuridão, não, é porque queria se aumentar a produtividade. Então a gente perdeu esse ritmo natural, porque o que natural, a gente observa nos animais. Começou a acontecer
Amanheceu lá 4, 5 horas da manhã, começou o sol a nascer, vai todo mundo acordar. Então, nós perdemos esse ritmo, inclusive nós adultos, né? Por causa da nossa vida, a gente perdeu. É impossível, né? Hoje, um adulto chegar às 6 horas da tarde e falar, vou dormir porque está anoitecendo, e chegar às 5 horas da manhã, eu vou acordar feliz porque eu dormi 11, 12 horas de sono, né? Então não é uma realidade. Nosso corpo foi se adaptando à vida moderna. Outra coisa, o ritmo social é desorganizado, né? Então, justamente por causa dessa rotina maluca, a gente perdeu a percepção da hora de dormir. Então, nosso corpo perdeu essa capacidade. Se a gente não prestar atenção, a gente passa a noite acordado. Principalmente se nós estivermos no celular, trabalhando no computador, a gente consegue, o nosso corpo ele perdeu essa sensação justamente por causa das luzes artificiais. A separação precoce devido às necessidades das famílias, né? Hoje é um peso muito grande que as famílias trazem, né? De ter que deixar os filhos, as mulheres deixarem os filhos aos cuidados de terceiro, porque elas precisam trabalhar também, né? Então, existe aquela motivação da mulher que realmente gosta de sair para trabalhar, eu me incluo nisso, né? Que gosta de trabalhar, que gosta de ter uma outra atividade que não seja a atividade de cuidar do lar e cuidar do filho, né, mas tem essa necessidade pessoal e tem a necessidade financeira também, né? Se a família ali, se o marido e a mulher não trabalham, não tem a comida dentro de casa, é uma realidade, ou então as mães solos, né, que acontece, então preciso trabalhar para sustentar o meu filho. Então é uma realidade, mas nós sabemos que a criança, até pelo menos seus 4, 5 anos ali, deveria ficar perto dos pais, perto da mãe principalmente, né? A maior parte do tempo. Outra coisa é a sobrecarga da mãe, né? Exaustão vai gerar esse estresse, que é justamente isso que eu tô falando. Então, mesmo a mãe que só fica em casa, né? Ela só cuida do lar, ela tem uma sobrecarga ali dentro de ser perfeita, de não errar, né? A mulher ela traz muito disso, né? Existem vários estudos, inclusive, né? Quando eu estudo psicanálise, eu vou entender a história, né? Do feminino, como aconteceu tudo, né? Em que momento a gente perdeu tudo isso. Né? Existe muita história atrás, então nós nos sentimos muito culpadas, muito sobrecarregadas, querendo dar conta de tudo, querendo ser perfeitas, né? Então, esse estresse também atrapalha o sono, né? Não como uma culpa para a mãe carregar, mas como um alerta que às vezes a gente está sobrecarregada mesmo e nem está percebendo, e o excesso de métodos esquecendo a conexão. Então, como eu falei, com alguns estudos muito antigos falavam sobre formas comportamentais, então eu preciso ensinar o bebê a dormir sozinho, justamente por causa da rotina da família, né? Então preciso que esse bebê durma sozinho. Isso foi inflando a cabeça das mães, inflando o mercado de sono infantil com fórmulas prontas, rápidas e que esquecem a conexão. E aí a gente voltando lá, o que, que o bebê precisa? De comer, ficar na natureza e conexão com a mãe. Quando uso um método que eu separo esse bebê da mãe, eu gero estresse para a mãe e para o bebê na maioria dos casos, né? Então, que eu tenho que fazer, né? Então, o sono ele é um processo biológico, mas o adormecer é um processo emocional. Então, por mais que o seu bebê saiba dormir, ele só consegue adormecer se dentro dele tudo estiver bem, se fora dele, se o ambiente onde ele está esteja equilibrado. Então, o sono ele acontece naturalmente quando não há barreiras que o impeçam. Então, o sono ele é natural. O seu bebê pode dormir muito bem, né? Acordar só a quantidade de vezes que ele precisa para atender uma necessidade, como a alimentação, né? Ele pode fazer isso, mas quando não há barreiras que o impeçam, né? Então, eu chamo isso de bloqueadores, né? O adormecer ele é um processo íntimo da família e precisa ser guiado pelos pais com segurança. Então, a criança ela precisa se sentir ali parte e guiada pelos pais para conseguir dormir. O maior desafio, então, não é ensinar o bebê a dormir, mas fazer com que ele se sinta seguro para que ele consiga se entregar ao sono. E isso é um conjunto de coisas que nós precisamos atender durante o dia, preencher o bebê para que ele consiga fazer esse processo à noite. Por isso que eu digo que não é uma técnica, né? É uma construção, um conjunto de coisas que precisam acontecer
para que o sono, para que o adormecer ele venha, para que o sono se sustente, né? Porque o bebê pode até começar a dormir, né? Porque ele tá muito cansado, você dá um incentivo, ele dorme, mas ele vai acordar outras vezes se ele não se sentir seguro. E segurança aqui não tem a ver com por exemplo, moro num bairro muito perigoso, ou o próprio bercinho ali, isso também é importante, mas aqui é uma segurança que eu chamo de segurança emocional, que a gente vai conversar também um pouquinho mais para frente, né? E aí, quando a gente escuta isso, eu gosto dessa imagem aqui, porque você escuta assim, meu Deus, mas parece que eu tô fazendo tudo isso, ao mesmo tempo parece que eu não tô fazendo nada disso, né? Então, eu te peço para ficar calma que não tá, nada tá perdido, né? Para seu bebê dormir bem, precisa de uma decisão unicamente sua, né? Então, você, enquanto mãe, precisa decidir que ele vai dormir bem para a gente construir essa autonomia, né? E aí eu faço uma pergunta para você aqui. Por que que você quer autonomia de sono? Essa é a pergunta principal que eu preciso trazer para que a gente continue aqui, né, conversando. Se alguém quiser falar no chat, né, por que que você quer a autonomia de sono, vai ser muito legal para eu continuar aqui e entender quais são as suas motivações, né? Porque a autonomia de sono, como eu falei, ela não é uma técnica que eu vou chegar aqui e vou falar assim para você. Coloco, se você entrou aqui para conversar comigo esperando isso, desiste, tá? Então eu não vou falar para você, olha, com 5 minutos você coloca ele acordado no berço, aí você dá 3 tapinhas no bumbum, faz o som de e sai do quarto que ele vai aprender autonomia. Não é isso, tá? Não é isso. Existe um caminho, uma construção para a gente chegar nessa autonomia de sono, né? Que passa sim por mudar as associações de sono em alguns casos sim, mas não é dependendo da idade da criança, dependendo do temperamento dessa criança, né, da forma como esse dia é construído, não é prerrogativa para autonomia de sono, tá? É só se realmente a mãe quiser, se a família quiser, né? Antes de falar sobre o que é autonomia de sono, eu preciso falar o que não é, né? Então, não é o bebê dormir sozinho desde cedo. Eu fico abismada quando eu vejo essas consultoras de sono, principalmente as que acabaram de ter bebê, e falando assim: olha, o meu bebezinho de 2 meses, que eu dou mamar, coloco ele acordadinho no berço, ele vai e dorme 12 horas. É um bebê em milhões de bebês que acontece isso. Todos os bebês sabem fazer isso? Não. E eu vou explicar para vocês por que que as pessoas usam desse argumento para falar que isso é autonomia de sono. Ou outra lá, é hora da soneca, só deu o horário da soneca, eu levo para o quarto, eu coloco no berço, dou um beijinho e saio, e ele vira que vira e dorme. Que legal, mas aquele bebê específico consegue isso, outros bebês não. E assim, aquilo não é autonomia de sono. É o que eu falei, a autonomia de sono é a criança conseguir inventar ciclos de sono e não necessariamente dormir sozinha, né? Dormir, fazer esse processo, o corpinho dela fazer esse processo sozinho. Não é. Não é ensinar a não chamar o adulto, quer dizer, mesmo que a criança acorde à noite, e eu não tô falando do micro despertar, tô falando dela acordar. Aí ela acorda, ela fica sentadinha, ela fica com o olho aberto, mas ela não chama o adulto. Isso aí, gente, é adestramento, né? Eu não concordo com isso. Se a criança acordou e ela não consegue voltar a dormir, ela precisa sim ter confiança de chamar os pais para resolver aquele problema, né? Eu já vi minha filha pela babá eletrônica várias vezes ela acordar, sentar na cama, tá a dormir, mas isso aí é um processo, ó, muito rápido, sabe? Só de uma confusão ali. Agora, eu já vi vídeos, né, principalmente na minha formação, de bebês que ficam ali até 1 hora acordado, e não chamam justamente porque passaram por treinamento de sono. E é até triste de ver alguns relatos, né? Não é autonomia deixar chorar para que ele aprenda a se acalmar. Eu acredito que as mães que me seguem não entendem isso, né? Deixar chorar
para aprender a acalmar, mas eu já tive relatos de algumas clientes minhas que já presenciaram isso, né? De mães que fizeram isso e a criança chorou, chorou tanto que vomitou, mas a mãe só podia entrar no quarto no outro dia, aí que ela viu o que tinha acontecido, né? Então, não é sobre isso e nem independência precoce, gente. A criança ela não vai ter independência tão cedo, né? Depois que você coloca um filho no mundo, a independência é só depois de 18 anos, legalmente, né? Legalmente, só depois de 18 anos. E agora, construir a autonomia é diferente de independência, tá? Então, como eu falei, a autonomia é uma construção diária de conexão e segurança, né? E eu vou mostrar como construir em 3 passos. Vamos lá. O passo um: a rotina precisa estar ajustada à idade e ao ritmo do bebê. Eu costumo dizer que é o básico bem feito, é o arroz com feijão. Você não vai ter autonomia se o dia não estiver equilibrado. Se o seu bebê ainda resiste à soneca, se o seu bebê faz sonecas curtinhas, se o seu bebê precisa ainda de muita ajuda na soneca, se o seu bebê demora muito para dormir à noite, se o seu bebê está tendo muitos despertares, não é a autonomia que está faltando. Na verdade, nem vai chegar a autonomia enquanto você não resolver tudo isso, tá? Não é a autonomia, não é resposta para problema de sono. Então, se o básico não estiver bem feito, né, você não vai chegar na autonomia de sono. Então, a rotina que eu falo aqui é ajustada a esse ritmo natural que toda criança tem, né? E cada um não existe uma regra pronta para todo mundo, né? Então, rotina não é só sobre soneca. Muitas vezes as pessoas falam, é só sobre sono. Não, existem outras coisas. Então, eu tenho horários limites. O que que é esse ritmo? A criança ela tem um horário natural de acordar no dia, né? Então, eu preciso colocar esse horário limite para começar o dia, para que o dia seja ritmado. Se cada dia essa criança acorda num horário, então um dia ela acorda às 6, no outro dia ela acorda às 9, cada dia vai ser de um jeito e o corpo não se regula. E aqui eu tô falando de hormônios, tá? Então cada dia tá acordando num horário? Não, então nós precisamos entender esse horário limite de começar o dia. Nós precisamos entender o que é realmente janela de sono, que não é uma tabela, mas é uma observação dessa criança baseada em tabelas. Muitas vezes nós começamos o trabalho, né? Mas existem crianças que não estão dentro da tabela e tá tudo bem. Então, quais são os horários que facilitam a soneca para minha criança? Quantas sonecas essa criança precisa? O que está acontecendo no dia? E um horário limite para o sono noturno também. Cada criança ali ela tem uma necessidade diferente de sono noturno. E eu preciso respeitar isso. Porque que acontece? Vamos supor que a criança precisa de 10 horas de sono noturno. Hoje ela dorme às 8 e aí ela acorda às 6, né? Aí aconteceu alguma coisa na noite, deu algum problema lá e a mãe deixou ela acordar às 8 da manhã. Aí vai bagunçar todas as sonecas. Nesse dia, ela vai dormir, por exemplo, 10 horas da noite, né? Porque bagunçou tudo. Naquele dia, ela dorme às 10. No outro dia, naturalmente, ela vai acordar às 6. Então, ela fez menos horas que ela precisava. Então, o horário de dormir à noite é inegociável. Então, 2 horários são inegociáveis na rotina, que é o horário de dormir e o horário de acordar da última soneca. Sim. Então, a gente não compensa noites ruins com soneca, tá? Não compensa. A gente tem horário, nós temos horários inegociáveis e nós precisamos ter um horário limite para essa criança acordar pela manhã também, para a gente dar ritmo nesse dia. Outra coisa que precisa existir nessa rotina é uma alimentação adequada, independente da fonte, tá? Então, até 6 meses, a criança que só não tem introdução alimentar ainda, consome leite materno ou fórmula, ela precisa de um ritmo durante o dia para que ela se sinta saciada e não precise comer à noite. Mas lembrando que crianças pequenas, né, os bebês menores precisam comer à noite ainda e nós temos como entender se é fome ou não. Então, essa observação é muito importante. E a partir da introdução alimentar ali, da introdução da, do sólido, nós também precisamos. A alimentação, gente, é um outro marcador do dia muito importante. Então, ter os horários corretos ali para a criança
se alimentar, né? A gente tem um horário previsível também ajuda o corpo a fazer a soneca, a regular melhor o humor. Então, tem muita coisa que a gente precisa olhar na alimentação. O gasto de energia, que são atividades apropriadas para cada idade, respeitando o temperamento e as necessidades sensoriais. Eu quase não ouço consultoras de sono falando sobre temperamento e necessidade sensorial. Isso são questões neurológicas que nós precisamos considerar, tá? E por que é apropriada para caridade? Porque eu já vi muita gente incentivando a criança a fazer algo que ela não está pronta, né? Então, colocar para sentar antes da hora, incentivar a andar antes da criança mostrar que tá nesse ponto, né? Ou então, deixar, aí é o contrário, né? Deixar muito tempo preso na cadeirinha, ou deixar muito tempo na frente da tela para resolver alguma coisa. Então, existem várias coisas que a gente precisa equilibrar ali também quanto a gasto de energia para que essa criança consiga dormir à noite. E uma outra coisa é a conexão, né? Então, não adianta eu passar o dia inteiro com a criança do meu lado se eu não me conecto com ela, se eu não coloco ela na rotina e não tenho momentos de interação para atender a necessidade emocional dessa criança também, né? Então eu atendo essa necessidade de contato e vínculo, né? E eu chamo aqui de toda a rede de cuidadores, porque se tiver um pai, o pai também precisa participar, né? Se ela vai para uma creche ou fica com uma babá, precisa ver esse nível de conexão. Não, por exemplo, a criança vai para a creche, não é só para ser cuidada para sobreviver, ela precisa de um nível de conexão. A gente precisa entender se ela está recebendo isso também, aonde ela está. Então, enquanto eu não consigo organizar essa rotina, não adianta ter autonomia de sono, porque a criança chega bagunçada. E quem, gente, quem assimila qualquer coisa quando tá cansado, quando tá bagunçado? Ninguém assimila, ninguém o que está acontecendo. Então, a construção de autonomia começa essas atividades também, porque eu começo a demarcar o dia dessa criança. Então, a gente precisa, esse é o passo um, ajustar essa rotina ao ritmo desse bebê, à necessidade do seu bebê. O segundo passo é que o bebê ele precisa se sentir seguro para relaxar e se entregar. Então, a autonomia também não resolve nada se o bebê está assustado. Não adianta eu colocar, por exemplo, um bebê acordado no berço. E deixar ele lá por mais de uma hora, rolando de um lado para o outro. Isso aumenta o estresse e diminui a qualidade do sono, né? Eu costumo dizer que não é porque a criança parou de chamar à noite que ela está dormindo melhor, né? Então, como eu falei, eu vi vários estudos científicos mostrando o quanto isso não garante, né? Então, o não chamar à noite não garante que essa criança está tendo uma qualidade de sono, porque ela pode estar acordando e não conseguindo voltar a dormir porque ela não se sente relaxada para isso, né? E aqui eu gosto de trazer novamente da onde que saiu essa história do ensinar a dormir, né? Porque existe uma palavra na ciência que se chama autoacalmamento. O que que é o autoacalmamento? É a capacidade da gente se acalmar depois de passar por algum tipo de estresse. Deixa eu beber uma água aqui, gente, que eu tive que trazer a garrafinha da minha filha porque eu esqueci o copo. Uma garrafinha de Stitch dela. Então, assim, existe uma confusão na ciência com esse termo de autoacalmamento, como se fosse ensinar a dormir. Eu vou explicar aqui, ó, porque existem três conceitos muito importantes. O primeiro conceito que a ciência fala é do bebê se ajeitar para dormir ou se autorresolver. O que que significa isso? É uma habilidade inata, é algo que o bebê já faz desde o útero, né? Então, é como se ele achasse a posição ou a forma mais fácil dele ficar tranquilo e conseguir dormir, né? Então, por exemplo, o bebê que chupa o dedinho é para se acalmar, né? Então é para ele para dormir, ele chupa o dedinho e consegue se acalmar. Ou então a criança que fica virando até achar uma posição, isso também nós fazemos. Antes da gente começar a dormir, a gente vai achar a melhor posição, ou então a gente vai abraçar um travesseiro, cada um com a sua mania. Isso é inato do ser humano, o bebê também tem isso, e ele acha, né? E assim, desde que ele nasce, ele sabe o que ele tem que fazer para ele se ajeitar para dormir. Significa que ele vai ter autonomia de sono? Não, é só um termo, uma coisa observável.
O outro, né, termo é o se manter confortável. É justamente esse termo que foi confundido, né? Ele foi distorcido porque num estudo mais ou menos em 1970 observaram que alguns bebês eles tinham um micro despertar e voltavam a dormir sozinhos. É só isso que o estudo falava, né? Que a gente observou que alguns bebês têm essa capacidade, mas outros não têm. Então foi quando deu a sacada principalmente de um pediatra muito famoso, né, o tal do Ferber, que, olha, então a gente precisa ensinar a criança a se manter confortável. Mas como que a gente ensina isso para um bebê? O lado racional do cérebro funcionando. Então, se ensinar para alguém, não é racional não ser por adestramento. Vamos considerar um cachorro. Como você ensina o cachorro a fazer xixi no lugar certo? Adestrando. Não é entende, nossa, é aqui o meu lugar. Ele não tem nada racional, né? Ele só faz por repetição. Significa que aquilo é confortável para o cachorro, que ele não sofre, ele vai aprender. Se tem cachorro, provavelmente ele vai sofrer com aquilo, porque a gente está tentando adaptar um ser que vive, né, que tem um instinto natural, né, de viver livre para dentro da nossa casa. Então é uma decisão nossa trazer o cachorro e conviver com a gente. Então a gente tenta adestrá-lo para que ele faça o que a gente precisa que ele faça, não quer fazer, né? E com o bebê, a gente não precisa adestrar os nossos bebês, né, gente? A gente precisa da segurança. Nós sabemos que o bebê humano, ele aprende por amor, né? Ele aprende por se sentir seguro, por se sentir bem, né? Então, justamente desse fato, dessa observação, que algumas crianças conseguem fazer isso naturalmente, veio os treinamentos de sono. Mas o que, que tinha de diferente nessas crianças que outras não têm? Talvez, porque assim, como é um experimento que não teve uma análise, né? É muito difícil você falar sobre crianças, justamente porque a gente não consegue colocar a mesma condição para todas elas, né? Então, os estudos, por exemplo, que falam sobre despertares noturnos por faixa de idade. Como que eu considero dois bebês criados em casas diferentes, com pais completamente diferentes, com histórias completamente diferentes de parto, de gestação, histórias de vida dos pais? Como que eu considero esses dois como amostras, né? Vamos dizer assim, como amostras iguais? Não tem como, né? Então, por isso que existe uma média observável, mas não dita regras, né? Justamente por isso. Então, esse se manter confortável pode ser da própria criança, então a criança tem uma facilidade natural de fazer isso, já veio de fábrica com esse instinto, ou pode ser uma criança que realmente que tem uma rotina tão boa, ela se sente tão segura desde sempre que para ela também é muito fácil fazer isso, sem ninguém precisar ensinar. Mas por que que eu tô chegando nisso? Porque existe um terceiro termo que se chama autorregulação, que é uma capacidade do corpo e do cérebro lidar com estresse, emoção, desafio e depois e conseguir retornar ao equilíbrio, né? E essa é a base da autonomia de sono. O que que é autorregulação? Eu vou falar, vou dar um exemplo, não com bebês, vou dar um exemplo com a gente. Olha como nós não somos autorregulados emocionalmente. Se a gente passa, né, a maioria de nós, se a gente passa por um estresse muito grande, a gente quase foi atropelado na rua, tá? Tava passando e um carro veio e foi por pouco que eu fui atropelado. O nosso corpo, ele vai aumentar, batimento cardíaco e vai vir várias coisas na nossa cabeça. Racionalmente, vai demorar pra gente entender o que aconteceu. A gente vai viver aquela emoção ali, ó, no fulgor daquilo, né? Aí o nosso lado racional entra na jogada e fala: opa, peraí, você só tá emocional, não aconteceu nada, deu tudo certo, vamos seguir a vida? E aí o nosso lado racional entra, a gente entra na autorregulação. Então você respira fundo, foi só um susto, né? Poderia ter sido mais grave, mas não foi. E aí a gente se acalma. Nós adultos temos essa capacidade. Nem sempre. Eu não sei se vocês já tiveram algum nível de estresse de você não conseguir se autorregular sozinho e alguém precisar
corregular a sua emoção. Por exemplo, você tá tão nervoso. Quando você perde uma pessoa, por exemplo, a dor é tão grande que voltar assim, né, e se autorregular emocionalmente é muito difícil. Então, sempre tem uma outra pessoa que vem, te abraça, te segura, ou que você chora muito no ombro dessa pessoa, ou você esperneia ali, a pessoa fica ali tentando te dar força. Isso é a tal da corregulação que tá falando aqui. A tua criança é desse jeito também. Então, ela ainda não tem essa parte racional pronta, ela precisa que você se corregule. Então, na noite, gente, na noite, a criança acordou. Ela não tá sabendo lidar com a emenda de ciclo de sono ali, ela não tem autonomia de sono. O que, que você tem que fazer? Você tem que responder. Você tem que ir lá ajudar essa criança, porque pode ser só uma dificuldade passar pelo ciclo de sono, ou pode ser realmente ter alguma coisa incomodando, né? E a gente vai, dentro da metodologia integrativa, a gente começa a achar esses bloqueadores de sono que atrapalham o sono contínuo da criança, né? E que se a gente não elimina, a autonomia não vem. Só que quanto mais a criança precisa do cuidador, né? Precisa da mãe, quanto mais essa mãe responde, mas a autorregulação dela vai sendo criada. Então a gente vai, desde criancinha, a gente vai aprendendo, modelando os sentimentos de quem cuida da gente. Então, se a criança está chorando muito, você pega, você chega calma, você abraça, você uma criança que não tem perigo. Então, o cérebro da criança começa a correlacionar. Peraí, isso que eu estou sentindo agora, seja o que for que a criança está sentindo, a minha mãe chegou aqui, tá tranquila, tá falando para mim que não é nada, que tá comigo, então eu posso me acalmar. Essa repetição de ajuda que a gente dá para a criança faz o cérebro dela entender que ela tá segura, então que dormir é seguro. Então, quando dá o micro despertar, se aquele sentimento ali que vem, né? É difícil você nomear o que está acontecendo, que são N coisas, vem o sentimento na criança e o cérebro dela já fez essa ligação, entende como a criança aprende, né, pelo que ela tem repetidamente, a vezes ali, ela experiencia. Então o cérebro dela fala: não, pode voltar a dormir, tá tudo bem. Sua mãe já falou que tá tudo bem. Aí a criança vem e dorme. Isso é autonomia de sono. Lógico que existem, né, gente, coisas, por exemplo, a fome, né? Ela tá com fome, ela acorda, se você não alimentar, ela vai mesmo, né? E o choro é comunicação, né, gente? É a forma que a criança tem de se expressar, principalmente a criança que não fala. Então, você. Aí a criança está com fome, você precisa alimentar. Mas agora, se for uma questão emocional, se for uma questão de desenvolvimento, quanto mais se atende a criança, mais ela se sente segura para fazer aquilo. Isso é a base da autonomia de sono, a corregulação, o quanto você está disposta a responder para sua criança para que as coisas melhorem. Então, se uma criança acordar de hora em hora, tá tudo bem? Não. Não é isso que eu tô falando, né? Quando a gente fala de ciclo de sono, a gente está falando ali de 3, 4 micro despertares numa noite, dependendo da idade da criança e do tempo que ela consegue, né, manter o sono ali em certos períodos da noite. Uns 4 micro despertares. Então, assim, uma criança bem pequenininha acordar 4 vezes por noite ainda tá na normalidade, né? Mesmo que seja cansativo para a mãe. E não é o fato do acordar, é o que acontece depois que a criança acorda. Então, ela acorda, você atende a necessidade, se for uma criança muito pequenininha, amamenta, essa criança volta a dormir. Então, é o que acontece depois. Ou ela fica muito agitada, nada resolve, ela fica acordada muitas horas. Aí a gente tem um grande problema, né? Mas do contrário, uma criança acordar 4 vezes, ser atendida ali no que ela precisa, sei lá, uma fraldinha tá cheia, você trocou, ajudou ela a voltar a dormir, ela dorme e segue a vida, tá tudo bem, né? Então, olhando a idade. Agora, uma criança que acorda de hora em hora, gente, existe um problema ali que nem sempre é emocional, né? Nem sempre é emocional. Então, a gente precisa entender aonde que tá esse bloqueador de sono, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Eu gosto de correlacionar tudo isso, essa parte da segurança e do relaxamento, eu gosto de trazer bem explicado, porque ela gera um pouquinho de confusão. É como se o bebê fosse um carro, né? Então, o motor, o que que é ritmo circadiano? É o ritmo do que é dia e noite, tá? Divisão de dia e noite. Coloquei aqui, eu nem devia ter colocado assim, né? Mas o motor é isso, né? O motor do carro. O combustível é a pressão de sono. Pressão de sono é o quanto a gente sente
o acúmulo de cansaço durante o dia, quando a gente dorme, e esse acúmulo vai embora. Então, para as crianças pequenas, são vários sonequinhas, né? À medida que a criança vai crescendo, vai fazendo menos, porque a pressão de sono se acumula mais devagar, né? Nas crianças pequenas se acumula mais rápido, por isso que várias sonecas, e inclusive a pressão de sono para dormir à noite. Então, eu preciso ter o ritmo circadiano de dia e noite muito bem desenhado para que a pressão de sono à noite seja maior e a criança consiga dormir. Então, o motor é esse ritmo, o combustível é essa pressão de sono, mas quem conduz tudo isso, né, como a gente fala, quem é o motorista é o sistema nervoso. Então, não adianta eu ter uma rotina linda e maravilhosa, né, desenhadinha, se essa criança não está calma, se ela não está relaxada. Então, não adianta eu ter um carro funcionando, né, com motor e combustível, se eu não tiver um motorista, não adianta. Então, o sistema nervoso precisa estar controlado. A criança precisa estar se sentindo relaxada e segura. E o passo 3 da autonomia de sono é a repetição, né? Por que eu gosto de trazer isso? Então, eu tenho uma rotina muito bem desenhada, como eu expliquei para vocês. Eu tenho um sistema nervoso bem relaxado, só que cada dia eu faço uma coisa diferente com a minha criança. Ou então, quando aparece, eu testo 2 dias, ó, tem uma rotina aqui desenhadinha, bonitinha. Eu testo 2 dias, não deu certo, eu desisto. Né? Por que eu trago essa imagem? Porque esse caminho aqui, gente, né, no meio da mata, ele não surgiu do nada, não é porque não nasce mato aqui. É porque quanto mais a gente passa por aqui, menos o mato ganha força para surgir. Então, a autonomia de sono é a mesma coisa. É como se o sono do seu bebê fosse todo um matagal aqui. Então, à medida que eu vou fazendo uma rotina boa, vou gerando segurança, vai surgindo esse caminho aqui, que seria a autonomia de sono, tá? Então, a autonomia de sono é consistência. Por isso que não existe uma técnica para ensinar a autonomia de sono. Não existe, é uma construção. Eu mentiria para vocês se eu falasse aqui, não, faça isso, aquilo que vai funcionar. Se alguém já vendeu isso para vocês, que a autonomia de sono é você testar, colocar no bercinho, acordado, quantas vezes for, chamou, isso é treinamento de sono, isso não é autonomia. A autonomia, ela é construída e não ensinada. Ela é aprendida pelo dia a dia, pela repetição, pela previsibilidade, tá? Então, para resumir aqui, né? Então, o que eu preciso para ter autonomia? Uma rotina ajustada, esse bebê se sentindo seguro dentro da relação e a consistência, né? Então, aqui, ó, na interseção dessas três, eu tenho a autonomia de sono, né? Então, a autonomia é o bebê que precisa de muito estímulo para o bebê que adormece sozinho nos ciclos de sono, tá, gente? Não é no início da noite, não necessariamente no início da noite. Se você puder, não, então, mas eu quero bebê durmo sozinho. Então, existe um passo a passo que a gente faz, que é a mudança de conforto, mas não significa que bebês que dormem com a ajuda do cuidador não vai ter autonomia de sono. Minha filha ainda dorme comigo do lado, eu deito do lado dela, ela fica de mãozinha dada, na hora que ela dorme eu saio e ela vai a noite toda. Há muito tempo a gente vive essa realidade. Não precisei deixá-la chorando, não precisei tirar minha presença e nem quero que ela durma sozinho, né? Só que entre o bebê que precisa de muito estímulo, né, para conseguir dormir, então é um bebê que acorda e no ciclo de sono e precisa que você vá lá, até o bebê que consegue fazer isso sozinho, existe um fio condutor que é justamente você, né? Então é a mãe que vai construindo esse caminho. E bonito, né, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de mensagem. Só para garantir. Opa, mensagens da chamada. Não, vocês não falaram nada, né? Até aqui tá tudo muito bonito, né? Então, assim, se vocês pegarem o que eu falei até aqui, tá? Se vocês pegarem o que eu falei até aqui, vocês já têm o sono dos seus bebês construídos. Mas o que vocês devem estar perguntando é: tá bom, Thelma, o que que é essa rotina? O que que é esse ritmo? E o que que é essa segurança? Como que eu gero essa segurança para minha criança, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né?
como eu falei, né, a autonomia não é uma técnica, mas ela é uma construção. E aí eu fiquei pensando, como que eu fiz isso com a minha filha, né? Fui trazendo isso. Como que eu faço isso, né? É o que eu faço com as minhas clientes nas consultorias. Trago isso de forma didática para as mães entenderem, né? Então eu pensei, e se eu faço um mapa que ajudasse a mãe a entender aonde que o sono está sendo prejudicado e exatamente como eu faço nas minhas consultorias. Eu fiquei pensando, como eu faço esse processo? Como que eu desenho isso? E faz muito tempo que está na minha cabeça, e aí eu falei assim, eu vou desenhar um mapa da autonomia do bebê. Então eu fiz um guia das minhas consultorias, principalmente, né, para me ajudar, isso é tudo muito intuitivo quando você faz a consultoria, porque você já sabe aonde olhar. Mas eu falei, queria deixar isso visual. E eu desenhei um mapa, né? Então eu falo assim, né, saindo de noites caóticas para autonomia de sono. E eu desenhei 6 marcos. O que que são marcos? São lugares que a gente precisa olhar, entender, mapear problema, se existe um problema ali com o meu bebê, se tiver, eu resolvo. Aí eu resolvo aquilo, aí eu vou pro, né, não necessariamente em ordem, tá, gente? Não é isso. Às vezes eu tô num marco ali olhando, ah, não, esse bebê não tá passando por nada do marco 1. Então, vamos lá no marco 2 olhar. Opa, aqui tem. Mas vamos olhar no marco 3. Ah, tá. Então, eu tenho alguma coisinha aqui, aí a gente vai corrigir aquilo que tá bloqueando o sono dessa criança, né? Corrigir aquilo e depois aí a gente começa a trabalhar a autonomia de sono no bebê, que aí é a hora que chegam nas noites inteiras, né? De sono, é a hora que o bebê que tinha 10 despertares passa a ter dois, e a família já fica toda feliz. É justamente isso, é nesse mapa da autonomia. E aí, o que que são esses marcos? O primeiro marco é como o sono funciona. Então, aqui eu trago a fisiologia do sono. Então, eu sei, né? Essa informação eu tenho, eu sei como ela funciona. Então, quando eu olho um bebê, eu vejo se ele tá acordando na hora certa, se ele tá fazendo sonecas certas, se ele tá com uma quantidade de horas no dia, né? Em 24 horas ideal. Então, eu consigo ver tudo isso. O marco 2 é conhecendo o bebê, né? Eu coloquei ali como conhecendo seu bebê, porque é um mapa que eu vou entregar para vocês. Então, conhecendo seu bebê. Então, vamos entender como esse bebê funciona neurologicamente. O que está acontecendo no cérebro desse bebê? O que dentro do cérebro do bebê pode estar levando? O que pode estar acontecendo que leva o bebê a ter certos comportamentos? Aqui eu incluo o temperamento e a necessidade sensorial, que são coisas que eu falei para vocês que quase ninguém fala e são muito importantes. Tanto que eu deixo ali no marco 2, porque muita informação vem disso para mim. O marco 3 é o corpo do bebê. O que que é o corpo? É o estado físico desse bebê, se tem alguma coisa de saúde acontecendo, se esse bebê tem alguma alergia, né? Se esse bebê, o ambiente físico onde ele está inserido está adequado para ele, né? Então eu preciso entender, gente, se tiver uma doença instaurada, bebê nenhum vai dormir. Né? Então eu preciso entender, será que essa criança não tem um indício de uma deficiência de ferro? Será que essa criança não tem um indício de uma alergia à proteína do leite? Então, tudo isso eu consigo enxergar. O marco 4 é o mundo emocional, e aqui tem a ver sim com a conexão, como os pais têm feito essa conexão, qual é o tipo de vínculo que está existindo nessa família. Então, eu entendo a família como um todo. O marco 5, que é o você importa, tem a ver com a mãe. Então eu olho as necessidades dessa mãe também, porque quando eu converso com uma cliente, eu não olho só ali, o bebê acorda 10 vezes. Eu olho no que ela me fala, eu presto atenção no que ela me fala. Eu tô exausta, eu não aguento mais, eu choro, eu tô a ponto de, olha, eu já fiz isso por causa do sono. Então eu entendo essa mulher. Nossa, eu queria estar fazendo isso. O que você gostaria de estar fazendo? Eu queria voltar para academia. Olha o desejo dessa mulher tão simples e ela não está conseguindo fazer isso. Então, esse marco é a hora que eu olho para a mãe, porque se ela é a coreguladora do bebê, ela precisa também estar inserida. O marco 6, aí sim eu chamo de colocando mão na massa, porque depois que eu
isso antes, né? Eu vou colocar a mão na massa. Aí sim eu tenho um passo a passo, eu tenho uma técnica dentro da metodologia integrativa para fazer tudo acontecer. Então é onde eu crio, eu encontro o ritmo, eu gero a rotina que esse bebê realmente precisa e faço a relação entre eles, entre bebê e mamãe acontecer. São os 3 R's que eu trabalho. E o marco final é a construção da autonomia. Se para a autonomia eu preciso ter rotina, né, mapeada de acordo com o ritmo, uma criança relaxada, se sentindo segura. Então, é uma criança que está se sentindo segura dentro dessa relação, eu vou ter a autonomia. E aqui entra, vamos mudar a forma de adormecer, vamos ensinar novas formas dessa criança dormir, né? Vamos dando liberdade, vamos dando autonomia para essa criança dormir de novas formas, que faça sentido para a família, e é aqui que eu trabalho. Então, esse é o mapa da autonomia. E aí, o que eu gerei na minha cabeça, tá, gente? Eu criei ali, então, alguns vídeos curtos, pensei, né, como eu vou fazer esse mapa? Alguns vídeos curtos para explicar um pouquinho mais, um guia para a mãe conseguir preencher ou no Notion ou um PDF que ela possa imprimir e ela conseguir acompanhar, materiais extras para orientar, né, em todas as fases e idades, do nascimento aos 3 anos, que é uma fase muito importante. Eu vou dar acesso vitalício a esse mapa, porque não faz sentido eu manter isso para mim, ai, por um ano. Não, acesso vitalício, um lugar que as mães conseguissem mandar respostas e ter respostas ali diariamente sobre as dúvidas que ela tem à medida que elas vão colocando em prática, e encontros mensais para aprofundar alguma coisa, para tirar uma dúvida ao vivo, como se fosse uma comunidade. Então, gente, gerou-se esse mapa da autonomia do bebê, que eu estou colocando em pré-venda, porque ele ainda não existe por completo, eu estou terminando ainda, estou ainda fazendo algumas partes dele, né? Então a liberação do Notion de implementação e do PDF vai ser no dia 13 de maio, a liberação dos vídeos, né, começa no dia 14 de maio, os vídeos iniciais, porque a parte da mão na massa eu quero fazer ao vivo, com as mães que entrarem para o mapa da autonomia de sono. Então vão ser os encontros para gravar, né? Dia 15, 18, 20 e 22. Então, dia 15 a gente vai falar sobre ritmo, no dia 18 a gente vai falar sobre rotina, no dia 20 a gente vai falar sobre relação, e no dia 22 nós vamos falar sobre autonomia de sono na prática, né? Então, eu vou gravar essa primeira vez ao vivo, tirando dúvidas, fazendo junto com quem entrar para o mapa do sono, para que a mãe consiga isso. E como se trata de uma pré-venda, eu estou colocando uma oferta assim ridícula, tá, gente? R$ 47 para vocês participarem, para quem decidir participar do mapa, né, da construção do mapa da autonomia junto comigo, mais alguns bônus que eu quis trazer aqui, alguns bônus de antecipação que eu chamo, né? Primeiro bônus vai ser um encontro ao vivo por 4 semanas, né? Na oferta que eu vou fazer, depois que o mapa estiver todo pronto, né? Tudo gravado, tudo entregue, tudo editado, vai ser um encontro mensal que eu falei para vocês. Mas para quem entrar aqui nessa pré-venda do mapa da autonomia do bebê, que será até domingo, porque eu vou lançar no Instagram. Quem tá aqui tá recebendo antes isso, né? Eu vou lançar no Instagram, vai receber, então, um encontro por semana. Fora aqueles 4 encontros de gravação, a gente vai ter mais um mês de acompanhamento. É basicamente uma consultoria, né, por R$ 47. Outra coisa é um grupo de implementação por 30 dias, guiado por mim, para ninguém parar no caminho. Então, eu quero que todas as mães que entrarem para o MAB agora, o MAB é o nome bonitinho que eu coloquei para o produto, tá? Todas as mães que entrarem agora para o MAB vão estar num grupo comigo e vai implementar, vai poder perguntar diariamente num grupo de WhatsApp, né? Quem entrar depois vai perguntar pela plataforma lá do guia, não vai ser no grupo de WhatsApp. Aí, quem só vai ganhar esse grupo, quem entrar até sábado. No VIP, aí eu coloquei um outro bônus que é o VIP de acompanhamento, que é só para quem entrar nas próximas 24 horas, quando eu encerrar aqui com vocês, 24 horas, eu vou analisar individualmente o caso e orientar pelo WhatsApp. Então, você vai preencher o que precisa ser preenchido dentro do mapa, né, que vai estar lá guiando o que você tem que fazer. Você vai me enviar, eu vou olhar, vou ver se você fez tudo certinho, se você não deixou passar nada, e vou conversar
conversar com você via WhatsApp, como se fosse uma consultoria individual por R$ 47. E o encontro individual, aí vai ser um encontro ali online mesmo, uma gravação, a gente vai marcar para as duas primeiras que entrarem no MAB, tá? Então, essa é uma. Eu trouxe toda essa parte da autonomia de sono aqui para explicar para vocês que eu queria trazer o mão na massa, de uma forma que ficasse acessível, nem todo mundo consegue pagar por uma consultoria de sono, e esse valor assim vai ser, esse valor ele vai ser é só agora, né, nesse pré-lançamento, né? Ele não vai se repetir em outras ofertas, né? Quando ele estiver pronto, ele vai ter outro valor, né? Vai ser um outro caso. Nem sei ainda esse preço, porque realmente vai ser uma entrega muito legal. Mas como eu quero trazer esse mapa, né? Trazer esse serviço para além da minha consultoria, que, como eu falei, nem todo mundo consegue entrar. E às vezes as dúvidas estão tão simples, e eu acho que às vezes até na consultoria a gente tem dificuldade de explicar certas coisas para a mãe, porque a consultoria é mais eu falo, a mãe implementa, né? Então, nesse caso, vocês vão conseguir entender muito mais profundamente o que eu tô falando para a construção da autonomia de sono. E aí, dependendo do caso de cada uma, meu bebê já tem só um despertar. Vamos tentar descobrir, né? Tem 1 ano e pouco e tem um despertar. Vamos tentar descobrir dentro dos marcos o que está acontecendo, porque sempre tem alguma coisa acontecendo ali. Vamos buscar dentro dos marcos o que está acontecendo, vamos resolver. Começar esse processo de autonomia. Aí, se quiser autonomia no início da noite, a gente vai fazer. Thelma, mas o meu bebê está acordando 10 vezes por noite. Nós vamos descobrir através do mapa da autonomia do bebê aonde que tá o que eu chamo de bloqueador de sono, tá? Essa era a surpresa de Dia das Mães que eu falei que eu ia entregar. Então, para vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui, vai ser é um presente, tá? Porque as duas primeiras vão ter uma chamada online comigo sozinha. Então, quando a Jéssica tá perguntando, Jéssica, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a chamada com vocês e eu já vou colocar lá no grupo, né? Porque vai ser, eu vou mandar o link ali, vocês já fazem o pagamento, fez o pagamento, me manda o comprovante e a gente já vai conversar. Então, as duas primeiras, como vocês estão aqui, né? São três. Se vocês comprarem, eu ainda faço para as três, tá? Se as três comprarem agora, né? Na hora que eu colocar o link lá no grupo. Se não, a Horteline, a Érica e a Jéssica, né? Se vocês três comprarem, eu ainda faço para vocês. Se não, vai ficar para as duas primeiras. Por isso que eu falei que era importante estar aqui online, né? Mas de qualquer forma, as próximas que comprarem, nas próximas 24 horas, né? Eu vou fazer essa análise via WhatsApp do caso. Vamos ver se ficou mais alguma dúvida aqui, porque eu só vi essa, porque vai acabar a chamada. A Erika perguntou, quantos despertares noturnos são normais para um bebê de 6 meses? Érica, é exatamente o que eu falei, né? Não existe um número, mas ali, 6 meses, a gente está passando pela introdução alimentar, a gente teve a finalização ali da consolidação do sono, a gente tem a ansiedade de separação aparecendo. Tudo isso eu explico lá no BAB, tá? Exatamente o que eu tô falando. Então, tá acontecendo tudo isso com o seu bebê. Então, a gente tem um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento motor, a gente tem um desenvolvimento emocional, que é a ansiedade de separação, nós temos questões físicas acontecendo. Então, tudo isso pode atrapalhar o sono, tá? Então, existe na introdução alimentar, muitas coisas podem atrapalhar. Eu falaria dependendo dos horários, porque despertar noturno, gente, não é só quantidade de despertares, são os horários que essa criança acorda, tá? Sempre eu vou olhar, quando eu olho para um bebê, eu olho quanto tempo ele consegue dormir entre despertares, principalmente. Mas eu falaria ali de uns 2 despertares, tá? No máximo 3, dependendo do horário. Por exemplo, acorda meia-noite, acorda às 4 e depois tem um despertar rápido às 5 de novo, tá? Então, depende do horário que essa criança dorme também, né? Mas dormiu às 6 da tarde, teve um despertar às 11 da noite, tá ok? Um às 11, um às 3 e um perto das 5. Tá normal, se foi, como eu falei, não é só a quantidade de despertares, mas o que acontece depois desse despertar, principalmente, tá?
É justamente isso que o MAB vai explicar. Então, eu consegui pegar essa fala minha, né, de explicar o que está acontecendo e colocar dentro do produto. Mas ficou muito legal, gente. Eu vou dar uma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho antes da chamada cair. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Acho que não vou conseguir, deu uma travada aqui. É, deixa eu ver aqui como que eu faço. Travou aqui. Ai, será que vai dar tempo? Eu ainda não terminei. Ele tá bem legal. Peraí. Apresentar uma coisa. Vamos lá. Um lab aqui. Vamos ver. Ele, ainda ele tá bem assim no começo, mas ele tá muito legal porque ele é. Dá pra você entender, ó, você vê, ainda nem preparado, tá? Então aqui tem aonde você tá agora. Opa, vamos ver se ele vai abrir. Tá meio pesado aqui, ó. Então, aqui é como se fosse uma descrição do que você está vivendo agora. E aí aqui tem as pecinhas de cada marco, né? Então você vai ver o vídeo, vai entender o que é o marco, e aí você vem aqui para a peça 1 fisiológica, né? Então, por exemplo, você vai colocar aqui a questão da gestação, porque bebês prematuros têm diferença no sono, né? Aqui eu vou colocar a tabelinha de janela de sono, então aqui você vai colocar as informações iniciais e lá no final você vai comparar, né? Comparando o esperado com o atual, o que chamou mais atenção? E aqui pode ser qual é o seu ponto de partida em uma frase, né? Eu coloquei uma coisa bonitinha aqui, mas para vocês ir trabalhando. Mas tudo isso vai estar lá nos vídeos, vai estar no material escrito também. Tá muito, muito legal o MAB, é um mapa muito completo e como a gente vai trabalhar juntas, ele vai ficar mais sensacional ainda, viu? Vocês vão gostar. Se vocês puderem adquirir, né? Agora, sendo as primeiras, eu vou colocar lá no grupo, R$ 47. Pode, então, mas eu quero adquirir no domingo. Tudo bem, só vai perdendo os bônus que são muito, muito bons, tá? Ficou mais alguma dúvida, gente? Eu acho que eu tenho 5 minutinhos aqui antes de cair a chamada aqui. A Jéssica falou, né? Seu bebê tem 1 ano, 3 meses e acorda uma vez. Jéssica, que horário que ele tá acordando? Porque a gente consegue resolver, tá? E como tem sido esse despertar também. Vai ser muito legal. A gente consegue resolver isso daqui muito facilmente. Se a gente mapear ali todos os marcos e entender o que está acontecendo, a gente consegue resolver esse despertar. Ficou alguma dúvida? Se não, eu vou encerrando por aqui. Aí eu vou colocar lá no grupo agora. Sejam rápidas, tá? Tô falando para vocês. Se passou do horário ali, né, de hoje, aí eu já vou, qualquer outra pessoa que entrar vai conseguir essa vaga, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui. Eu espero que o MAB faça toda a diferença para vocês, porque eu acho que vai fazer. Tá? Eu acho não, tenho certeza, tá? Um beijo. Nos vemos lá no grupo.